Olá, eu me chamo Gabriel e hoje vou refutar o vídeo recente do canal Epifania. Me pediram muito para fazer esse vídeo, então aqui vamos nós. Que então, Deus existe? Essa pergunta é muito importante para a filosofia. Não existe. Pelo menos não esse Deus. Esse Deus que você tem em mente quando ouve a palavra Deus. O Deus cristão, criador do universo, intervencionista, todo-poderoso, misericordioso e as suas variantes. Ah tá, ridículo. Achei que ia pelo menos ouvir bons argumentos e até agora só ouvi lixo. Vai ler a Bíblia. É que o vídeo só tem 30 segundos até agora. Vamos lá. Uma das maiores conquistas do cristianismo foi essa: fazer as pessoas acreditarem que qualquer discussão sobre Deus gira em torno da Bíblia. Eu vou tentar ser rápido, sucinto e objetivo, comentando somente nos pontos que de fato realmente interessam e são relevantes. Então vamos lá. Primeiro ponto, ele começa fazendo uma pergunta: Deus existe? Depois ele mesmo responde dizendo que não. Então vamos ver se até o final do vídeo ele vai conseguir comprovar essa afirmação dele, onde ele pergunta, na verdade, Deus não existe, depois ele mesmo responde dizendo que não. A ideia de que existe algum tipo de Deus que explica o desconhecido é bem mais antiga do que a Bíblia e teve um monte de variação depois dela. Dizer que a Bíblia é a única fonte de conhecimento sobre a existência de Deus só porque ela fala extensivamente sobre um Deus, quando se sabe que outros milhares de livros falam extensivamente sobre outros deuses, é o que a gente chama de falácia de apelo à autoridade. Aqui ele está atacando um tipo de cristão bem específico, que diz que a Bíblia é a única fonte de conhecimento sobre Deus. Mas na verdade a natureza também é uma fonte de conhecimento sobre Deus. No caso eu estou falando de Deus bíblico, é claro. Se você for abranger para outros deuses, digamos assim, embora eu não acredite neles, como você também não, aí tudo bem, você está certo. A Bíblia não é a única fonte de conhecimento sobre esses outros deuses, é claro. Então, mas eu ressalto, ele está atacando aqui um cristão bem específico. Então, vamos ver até onde ele vai chegar. É quando alguém tenta validar um argumento baseado na suposta credibilidade da fonte. Agora, mesmo se fosse para falar especificamente sobre o Deus da Bíblia, o Deus cristão, você precisaria ler a Bíblia? Não, também não. Do mesmo jeito que você não precisa ler os quadrinhos do Super-Homem para negar a existência do Super-Homem, você não precisa ler a Bíblia para negar a existência do Deus cristão. O que ele fez foi a falácia de falsa equivalência, ao comparar Deus com o Superman. Deus é necessário para a criação do universo. O Superman não é necessário para coisa alguma. Sem falar que o Superman, o autor, a editora, equipe, o coloca como ficção. Já a Bíblia é colocada como livro histórico. Então se ele quisesse de fato fazer algum tipo de comparação correta, tinha que comparar Deus com outro Deus. E não com um livro, um HQ, que é colocada como ficção pelo próprio autor. Clássico, né? Quer provar que Deus não existe sem conhecer nada da Sagrada Escritura. A própria Bíblia diz que é a única verdade e a palavra é eterna. Esse é o ponto. Não importa o que a Bíblia diz. Essa é a falácia da petição de princípio ou raciocínio circular. A Bíblia é verdade porque diz na Bíblia que a Bíblia é verdade. A conclusão já está inclusa na premissa. Você dá uma volta e chega numa coisa que você já tinha concluído sem base nenhuma no começo. Então, o argumento é inútil. Isso é tão absurdo quanto dizer que o Super-Homem existe porque diz nos quadrinhos do Super-Homem que o Super-Homem existe. A autoridade da Bíblia, como de qualquer outro livro, está nas suas comprovações, e não porque ela afirma que ela é a verdade. Como, por exemplo, quando Flávio Joséfo fala sobre Jesus e sobre as comprovações proféticas do livro de Daniel, dentre outras histórias comprovadas arqueologicamente. É muito desrespeito comparar o nosso Deus com um quadrinho. Os cristãos, como sempre, são perseguidos e alvos da intolerância religiosa. Não. Os cristãos foram perseguidos bem no comecinho do cristianismo. Isso é verdade. Mas logo eles viraram os perseguidores e passaram séculos, toda a Idade Média com o poder nas mãos e perseguindo todo mundo que discordasse deles. Vamos lá, sobre essa questão de intolerância. Primeiro ponto importante. Alguém que se diz cristão e é intolerante, logo essa pessoa não é cristão. Porque para ser cristão você tem que ter os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é paz, amor, paciência, temperança, etc, etc. Logo, se alguém se intitula cristão e não tem os frutos do Espírito, portanto, não é um cristão de verdade. Isso porque o cristianismo é determinado pela Bíblia, não pelo que você acha ou pensa que é o cristianismo. É mais ou menos, por exemplo, como o comunismo. Se no comunismo diz X e o político A não pratica o que está escrito
no X, logo esse cara não está praticando o comunismo. Simples assim. Aí a pessoa vai e diz: ah, mas é falácia do verdadeiro escocês. Não, porque aqui a gente tem um livro, é diferente de nacionalidade. Você não tem um livro dizendo o que é ser escocês ou o que é ser brasileiro. Dito isso, é importante salientar o seguinte: a intolerância realizada pela Igreja Católica na Idade Média ou por alguma igreja protestante, essa igreja e a Igreja Católica que se vire para se dar com elas. Você não pode condenar as outras igrejas pelo erro da Igreja Católica lá na Idade Média. Olha o absurdo que esse cara está fazendo. E outra coisa importante: as pessoas que se auto-intitulam cristãs são mais perseguidas hoje em dia. A tolerância religiosa surgiu principalmente para proteger as pessoas do cristianismo, e não o cristianismo dessas pessoas. Mas é claro que ela também protegia o cristianismo, principalmente do próprio cristianismo. Várias guerras religiosas foram entre protestantes e católicos, e aí alguns Proposições afirmativas sem um substrato de demonstração não possuem fontes de verdade. Ou seja, ele afirmou que a intolerância religiosa surgiu para proteger as outras religiões do cristianismo, mas não demonstrou isso de nenhuma forma, não deu fontes sobre isso de nenhuma forma. pensadores como Locke e Voltaire foram se dando conta de que quando existe só uma religião, ela domina tudo na força, e quando existem duas, elas se matam na porrada. Então seria melhor que existissem várias crenças e muita tolerância entre elas. Locke não defendia os ateus também, mas isso é outra história. Hoje em dia, boa parte dos cristãos só abraçam o argumento da tolerância religiosa por falta de escolha, porque mais ou menos a partir do Renascimento, a ciência começou a ganhar muito espaço, e a igreja perdeu seu poder hegemônico, o que foi fazendo com que ficasse cada vez mais difícil silenciar quem discordasse dela. Mesmo assim, vira e mexe ela tenta de novo. A ciência é praticamente um braço do cristianismo. Quem criou o método científico e o desenvolveu ao longo da história foram cristãos, como o próprio René Descartes, criador do método científico, Galileu Galilei, Isaac Newton, entre vários outros cristãos. E só um adendo, rapaziada. Quando ele fala igreja aqui, ele se refere, ou tem que se referir, à Igreja Católica. Então, mais uma vez, ele cometeria aquele erro que eu falei no começo, que é basicamente generalizar. Um processo bem lento. O cristianismo ainda é a maior religião do mundo, sendo no Brasil em primeiro lugar os católicos e em segundo lugar os evangélicos, que é uma vertente do protestantismo. E ainda é comum ouvir os católicos dizendo que os protestantes vão para o inferno e vice-versa. O cristianismo é intolerante na sua essência. Primeiro ponto e talvez o mais óbvio. Ele disse que o cristianismo é intolerante na sua essência. Só que a essência do cristianismo é Cristo e, por consequência, é a Bíblia que fala de Cristo. E nós sabemos quem é Cristo por causa da Bíblia. Sendo assim, ele deveria demonstrar essa intolerância na Bíblia e não através de pessoas, porque essas pessoas não representam o cristianismo. Segundo ponto, intolerância é a falta de tolerância. Intolerância é reprimir. E dizer que alguém vai para o inferno não é falta de intolerância ou reprimir. Ou qual é a diferença entre alguém que diz que ser gay é imoral e alguém que diz que ser gay é imoral porque está na Bíblia? Em relação a essa frase que ele fala, ser gay é imoral. A Bíblia não diz ser gay é imoral, diz que a prática homossexual que é errada, que é imoral, que é abominável perante o Senhor. Nenhuma. É um argumento imbecil de uma longa lista de argumentos imbecis. O incrível é que as pessoas ainda fiquem mais abaladas quando escutam alguém dizendo que esse argumento é imbecil do que quando escutam um argumento imbecil em si. É fácil falar isso dos... Mais uma vez, proposições afirmativas sem um substrato de demonstração não possuem fontes de verdade e no final elas acabam caindo em petição de princípio, que é o que esse cara acabou de fazer. Ele reclamou anteriormente da petição de princípio, mas acabou de utilizar. Ele simplesmente afirmou. É um argumento imbecil, mas não demonstrou isso de nenhuma forma. E afirmou de novo. É um argumento imbecil. Só ficou falando que é argumento imbecil, mas não demonstrou isso de nenhuma forma. E na verdade o que ele falou não foi nenhum argumento, foi uma afirmação. Cristãos, né, esquerdista? A gente é da paz, quero ver falar isso dos muçulmanos e sofrer um atentado. Não tem problema, o Deus muçulmano também não existe. Ele nem é muito diferente do Deus cristão, na verdade. Os deuses hindus não existem, não literalmente. O Deus espírita, por favor. E se a sua religião não foi retratada...
Aqui ele acaba de se contradizer. Ele disse anteriormente que o cristianismo é intolerante, mas quando fala mal do cristianismo não acontece nada. Todavia, se ele falasse mal da religião dos muçulmanos, sofreria um atentado. Olha esse vídeo aqui. Vad som säger, är det där skicklig? Är det mordförsök? Det är mordförsök! Vad fan! Stopp! Basicamente, um cara queimou o Alcorão, uma mulher se sentiu ofendida, foi lá e derrubou o carro desse cara, capotou o carro dele. E os comentários desse vídeo é simplesmente: meu pano é azul, meu pano é rosa, insinuando que tá passando pano para o que essa mulher fez. Obviamente o que esse cara fez foi errado, só que o que ela fez também foi errado. Aí, meus queridos, colocou o foguinho aqui, só colocar lá, ó, e esperar acender a desgraça. O que vocês viram agora foi aquele satanista Vicky queimando a Bíblia. Depois eles que dizem que os cristãos que são intolerantes. E agora, se algum cristão tivesse dado um soco na cara desse Vicky, os militantes estariam dizendo: olha só o amor cristão. Mas quando aquela mulher, que provavelmente é muçulmana, derrubou o carro daquele cara, não, meu pano é rosa, é isso e esse e aquilo. Bom, deixa aí o resto para vocês analisarem. Perdão, o Deus da sua religião também não existe. O grande problema não é que isso irrite profundamente os religiosos, mas que isso incomoda até mesmo os ateus. Outra grande conquista do cristianismo foi fazer os ateus acharem que é ridículo ser ateu, que tem que deixar os religiosos em paz enquanto eles falam que a Terra é plana, que tem velho rico se injetando sangue de criança, que a teoria da evolução é uma piada, que mudança climática não é um problema. É impressão minha, ele tá atacando a liberdade da pessoa. Agora há pouco ele reclamou da falta de tolerância, mas agora parece que ele tá atacando a liberdade de pensamento das pessoas, hein? Só porque existem cristãos que acreditam que a Terra é plana, ele joga isso nas costas do cristianismo. Mas vamos ver se ele vai gostar do que eu vou fazer aqui agora. Paul Joseph, filósofo ateu apoiador do bigodinho na Alemanha nazista. Ora, tinha um ateu apoiador do bigodinho, logo o ateísmo é apoiador do bigodinho. Foi basicamente o que ele fez anteriormente. Agora, sobre a questão da evolução, por exemplo, eu não acredito que a evolução é uma piada por questões religiosas, mas sim por questões científicas. A evolução é uma piada por questões científicas. Praticamente todo mundo sabe que criticar as religiões não significa que quando a sua avó fala "Deus te abençoe, meu netinho", você tenha que responder "Cala a boca, velha, Deus não existe". Não, é óbvio que não. Abraça a velha. Criticar as religiões significa que quando você ouve alguém falando esse monte de absurdo, você pensa "Caralho, velho, que burro", e não deixa isso se espalhar. Até agora ele não mostrou essa burrice tremenda que ele fala. Exato. Eu concordo com tudo isso. E olha que eu acredito em Deus, hein? A ciência e a religião andam lado a lado. Não, cara. A imensa maioria das religiões corre na direção contrária à ciência. Praticamente nenhum cientista fala que ciência e religião andam lado a lado. Quem fala isso são os religiosos, e eles só falam isso por falta de escolha. Praticamente nenhum? Ora, mas se não foi o Descartes, pai do método científico, que falou que desconsiderar Deus é como se você ocultasse um dos seus sentidos. E você tem vários outros, que eu não vou poder citar todos aqui, mas você tem o Pascal, tem o Isaac Newton, tem o Galileu Galilei, tem vários outros. Sabe quem você tem também? César Lattes. César Lattes é simplesmente o maior cientista do Brasil. Bom, você tem inúmeros outros também, como o Dr. Marcos Ebrem, mas não vou poder citar todos. E vamos lá, ciência e religião, elas andam lado a lado pelo simples fato de que a ciência é uma ferramenta de investigação. Ora, se a ciência é uma ferramenta de investigação para adquirir conhecimento de maneira confiável, logo, a ciência se mistura com tudo para adquirir conhecimento confiável de tudo, não é mesmo? Como o espaço que a ciência conquistou é grande demais e fica cada vez mais claro quão absurdas são as explicações religiosas sobre a realidade, acabou virando aquele velho: se não pode vencê-los, junte-se a eles. Enquanto a religião era soberana, a ciência era silenciada e condenada ao máximo possível. Esse cara, ele gosta bastante de colocar sentenças sem um substrato de demonstração. Mas vamos lá.
Primeiro ponto, o que ele está falando cai em petição de princípios, já que ele não demonstra isso de nenhuma forma. Segundo, como eu falei anteriormente, a ciência é praticamente um braço do cristianismo. Como então a ciência poderia ser oprimida, digamos assim, pelo cristianismo, se a ciência é um braço do cristianismo? Ressaltando, ele disse que as explicações religiosas são um absurdo, mas mais uma vez, olha só que novidade, ele não demonstrou isso de nenhuma forma. A ciência tenta explicar as questões fundamentais da vida e do universo com estudo, cálculo, investigação e rigor científico. A religião explica qualquer mistério com Deus ou qualquer outra derivação invisível. Uma busca a verdade e a outra busca o conforto. Primeiro ponto importante, a ciência nem busca a verdade. Quem busca a verdade é a metafísica. Ah, mas você sabe muito bem o que ele quer dizer. Tá bom então. E a Bíblia explica sim as coisas de maneira científica. O professor Adalto Lourenço vai demonstrar isso muito bem. Você pode pesquisar alguma palestra dele no YouTube ou ler o livro dele, Gênesis 1 e 2. Não vou poder abordar isso aqui para o vídeo não ficar mais grande do que já tá. Parece que a ciência acabou virando a sua religião, né? A ciência não explica tudo, cara. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. Exatamente. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. É por isso que a gente continua estudando. Se foge à nossa compreensão, a gente não inventa uma explicação fantasiosa. A gente estuda. Tudo que a ciência explica hoje em dia fugia à nossa compreensão antes de ser estudado, compreendido e explicado. A ciência realmente não explica tudo. Ela só explica um monte de coisa. A religião não explica nada, pelo menos nada que tenha lógica. Primeiro ponto, a ciência não explica nada porque a ciência não é um ser. A ciência é uma ferramenta de investigação. A ciência natural, que é a que ele está fazendo referência aqui, é basicamente um método empírico com regras epistemológicas. Então quem explica a coisa é o cientista e não a ciência. Segundo, a Bíblia não explica nada de maneira fantasiosa. Vocês podem ler o livro Gênesis 1 e 2 do professor Adalto Lourenço e vai ver como a Bíblia explica as coisas de maneira científica. Terceiro ponto, pare de tratar a ciência como Deus, como a divindade, como o seu Messias. Existe muita merda que a ciência, entre aspas, como ele gosta de citar, fez. Vou falar uma dessas coisinhas aqui para vocês. O racismo, o darwinismo social e a eugenia são frutos da ciência. Como vocês podem ler nessa imagem, a evolução, a teoria evolucionista teve grande influência no racismo. E boa parte dos primeiros sociológicos eram eugenistas. E para finalizar, não tem o menor sentido ele querer comparar a ciência com religião, pois a religião trabalha em uma área, a ciência trabalha em outra. É como se você quisesse comparar o seu cérebro com o seu braço ou sua perna. A religião é religar-se com Deus, a ciência é uma investigação. São coisas diferentes, tudo bem? A ciência daqui, a ciência da Turquia e a ciência da Índia explicam as coisas da mesma maneira. A religião de cada um desses lugares explica as coisas de um jeito completamente diferente, cada um mais absurdo do que o outro. O cristianismo daqui, o cristianismo da Europa, o cristianismo da Ásia explicam as coisas da mesma maneira, porque é o mesmo livro. É claro que se você pegar religiões diferentes, vai explicar coisas de maneira diferente, porque são religiões diferentes, meu Deus do céu. E existem várias coisas em que a ciência, entre aspas, a ciência aqui, como ele gosta de utilizar aqui, explica de maneira diferente. Como, por exemplo, a origem da vida. Existem várias hipóteses para a origem da vida. Tanto hipóteses criacionistas como hipóteses evolucionistas, naturalistas, etc, etc. É, jovem, é que Deus a gente não explica, a gente sente. Você não teve uma experiência direta com o nosso Criador, eu tive. Eu inclusive ia acabar com a minha própria vida. Eu tinha tudo programado, mas na hora eu recebi uma mensagem de Deus. Aquilo pra mim foi uma prova clara de que eu não tô sozinho. A gente tem em média 800 mil pessoas se matando por ano. Você realmente acha que Deus pensou, deixa essas 800 mil se matarem, tá de boa. Mas você não. Por favor, você é muito importante. Toma aqui meu sinal. O exemplo que ele está dando é completamente arbitrário. Ele fala como se Deus deixasse as pessoas se matar, só que não é assim que funciona. As pessoas escolheram fazer isso. Literalmente, suicídio é literalmente escolher tirar a própria vida. Agora, sobre a questão de Deus mandar sinal ou evitar que alguns façam isso, pode ser que isso de fato aconteça, mas isso vai depender de algumas coisas. Utilizando como exemplo Gabriel Estevão, o ex-satanista, que se eu não me engano foi a avó dele, a mãe dele, que vendeu ele pro diabo antes mesmo dele nascer, ele só conseguiu se livrar disso por causa, de maneira geral, de uma oração intercessora.
Essas pessoas que se suicidam por que motivo? Elas eram ateus, elas seguiam uma vida libertina, elas andavam na luz ou andavam nas trevas. São pontos a ser analisados. É que nem todo mundo presta atenção no sinal divino, moleque. Nem todo mundo entende o recado de Deus. Ah, tá, porque quando alguém tá prestes a se matar é o melhor momento para enviar uma charada. É difícil escolher o que é mais absurdo. Acreditar que um ser onisciente, onipresente, onipotente e onibenevolente erra 800 mil vezes por ano, ou acreditar que um ser onisciente, onipresente, onipotente e onibenevolente escolhe deixar 800 mil pessoas se matarem por ano. Qual é o seu problema, hein, cara? Por que você não deixa as pessoas em paz? Cada um acredita no que quiser. Se Deus não existe, que nem você diz, por que você se preocupa tanto em provar que ele não existe? Se alguém te dissesse que acredita em lobisomem, você riria, porque é uma crença absurda. E é engraçado ver alguém que acredita numa crença absurda. Mas tudo bem, deixa ele. Agora, se ele continuasse dizendo que anda com um revólver cheio de bala de prata para se proteger dos lobisomens e que tem que fazer o maior número de pessoas comprarem balas de prata e que a gente tem que começar uma guerra contra os lobisomens e que o mundo vai se dividir entre os lobisomistas e os antilobisomens, ficaria um pouco mais complicado de achar graça, porque a loucura já estaria em um nível perigoso e ninguém quer um louco carregando um revólver cheio de bala de prata por perto. Tem uma grande diferença entre respeitar uma crença absurda e deixar que essas crenças absurdas interfiram no nosso mundo. O cristianismo é um dos maiores problemas do Ocidente. O cristianismo é um dos maiores problemas do Ocidente? O cristianismo tem escolas, hospitais, asilos, instituições de caridade e os ateus não têm nada. Interessante, né? Quem faz alguma coisa é um problema, mas quem não está fazendo nada é a solução. Por exemplo, eu sou da igreja adventista e nessa época do ano está acontecendo no Caleb. Na época que eu fui, eu pedi alimentos para as pessoas da cidade que eu estava para ajuntar esses alimentos e fazer uma cesta básica para dar para os mais necessitados. Começando pelo fato de que até hoje é impossível eleger um presidente que não acredite em Deus, ou pelo menos finja que acredita em Deus. Mas também dá para citar alguns motivos mais tangíveis, tipo a Inquisição, a Guerra dos 30 Anos, as Cruzadas... Não, pera aí, as Cruzadas foram só uma resposta ao islamismo. Ok, beleza, então conta como 2 motivos. Mais uma vez ele comete o mesmo erro. Ele pega o erro de algumas pessoas do cristianismo para condenar todo o cristianismo. E isso é uma falácia. Falácia da generalização. É a mesma coisa que eu falei anteriormente. Se eu pegar algum ateu fazendo alguma coisa errada e depois generalizar como se fosse os ateus que fizessem isso, também é errado. A Igreja Católica realizou a Inquisição, mas a Igreja Católica também criou as universidades. Se por um lado você tem algo negativo, por outro lado você tem algo positivo. E só para deixar claro, eu não sou católico. Agora, sobre as cruzadas, ele mesmo se refuta, porque se as cruzadas são uma resposta ao islamismo, então não conta como 2, conta apenas como 1, que são o islamismo. Porque se eu estou me defendendo, não tenho culpa daquela guerra. Guerras religiosas francesas, a caça às bruxas... Tá, chega! Não, peraí, eu não acabei. A rebelião Taiping, todas as pessoas que não buscam tratamentos médicos, o dízimo e o pior de todos, tirar o Rodolfo dos Raimundos. Se é assim, então coloca a Revolução Francesa na costa do ateísmo e também coloca Mao Tse Tung nas costas do ateísmo também. Coloca também o racismo e a eugenia nas costas dos evolucionistas. Absolutamente nenhuma dessas pessoas que cometeram essas atrocidades em nome de Deus são cristãs de verdade. Essa é a falácia do escocês de verdade. Essa daqui é uma das partes mais idiotas do vídeo dele, cara. Como já refutei isso aqui anteriormente, no cristianismo você tem um livro que diz o que é ser cristão. Nacionalidade não tem livro, cara. Esse é o problema. Como eu dei o exemplo do comunismo anteriormente. Se no comunismo diz X e fulano de tal, político tal, não pratica X, por exemplo, então ele não está praticando o comunismo. Exemplo, o liberalismo quer privatização. Logo, se o político se diz liberal e não privatiza, então ele não é liberal de verdade. Que é mais ou menos assim. Um cara fala, nenhum escocês bota gelo no uísque. O outro fala, ué, meu tio é escocês e bota gelo no uísque. E aí o primeiro responde, tá, mas nenhum escocês de verdade bota gelo no uísque. Agora troca escocês por cristão, gelo por cientista e uísque por fogueira. A Igreja Católica criou as universidades. As pessoas que desenvolveram e criaram o método científico eram cristãos. A ciência é praticamente um braço do cristianismo, como eu disse anteriormente. É diferente. A maioria das pessoas não entende a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será que na hora de trazer a palavra mais importante da história da humanidade, não dava para ter sido um pouquinho mais claro? Ninguém entende o homem. E tá bom, beleza, vamos lá.
Suponhamos que Jesus realmente tenha sido a encarnação de Deus e o Filho de Deus e Espírito Santo, que aliás já começou meio complicado, e suponhamos que ele realmente tenha vindo para resolver as coisas. A gente tem livre-arbítrio, não tem? É o que a Bíblia diz, pelo menos. E a gente é cheio de falhas e estraga tudo, não é? É o que a Bíblia diz, pelo menos. Então a gente também estragou a Bíblia. Ela passou pelas mãos de muita gente. Entre o livro mais antigo e o livro mais recente que compõe a Bíblia, foram uns 1500 anos. Imagina se uma palavrinha se perdeu, se uma página se perdeu, se um capítulo se perdeu. Imagina se um copista errou na hora de passar limpo. Imagina se alguém distorceu as coisas em benefício próprio. Tá, essa não precisa imaginar porque acontece toda hora. Isso sem contar todas as diferenças de traduções que acabaram em diferentes interpretações e, no fim, diferentes ideais. E na verdade, estudiosos começaram a notar que manuscritos diferentes falavam coisas diferentes pelo menos desde o século III, sendo que por volta do século XVIII o teólogo John Mill chegou em pelo menos 30.000 diferenças entre 100 manuscritos gregos, e recentemente outros especialistas, como Bart Ehrman, já estimaram entre 200 e 400 mil divergências, com base em 5.700 manuscritos em grego e 10.000 manuscritos em latim. A Bíblia não é só nada além de um texto, ela é nada além de um texto completamente adulterado e bem distante do que foi o texto original. Então, a Bíblia foi modificada? Será que a Bíblia é de fato confiável? O que ele falou já foi refutado há anos. Inclusive o Dr. Wilson Paroski refuta exatamente o que ele está falando, vou colocar ele aqui já, e também refuta essa questão do Bart Ehrman, não sei se eu pronunciei corretamente, mas vamos lá assistir o Dr. Wilson, presta atenção. Dá para confiar na nossa Bíblia? Ela não tem erros? Definitivamente nós podemos confiar na Bíblia que temos. É lógico que os copistas eram pessoas falíveis. Deus usou mãos humanas para que a Bíblia chegasse até nós. A Bíblia não caiu pronta do céu ou foi preservada em placas de ouro, numa caverna ou algo parecido. Não, ela chegou até nós pelos canais normais da história, por mãos humanas. E tudo aquilo que é humano é falível, contém falhas. Os copistas cometeram os seus erros no processo de cópia e recópia da Bíblia. Mas esses erros, ao compararmos os manuscritos, eles podem ser identificados e podem ser corrigidos. E é exatamente esta a função da crítica textual, nos ajudar para que hoje nós tenhamos o texto mais próximo possível daquele que foi produzido pelos evangelistas, pelos apóstolos, tantos séculos atrás. E nós podemos estar seguros de que nós estamos, a Bíblia, o texto bíblico que nós temos hoje, é substancialmente o mesmo que foi produzido pelos apóstolos. Quero detalhar mais tudo isso, mas há algum erro que ameace alguma doutrina fundamental da fé? Existem alterações de natureza doutrinária. Seria um erro dizer que não. Mas estas alterações de natureza doutrinária não tiveram ou não têm a intenção de desvirtuar as doutrinas bíblicas, pelo contrário, de preservar as doutrinas. Os copistas não eram teólogos, eles não estavam necessariamente preocupados em fazer uma apologia da fé enquanto copiavam, enquanto escreviam, mas às vezes eles se deparavam com uma frase aqui ou ali que pudesse eventualmente dar margem a más interpretações. Então, muitas vezes eles faziam pequenas alterações com a intenção de preservar a doutrina, não com a intenção de corrompê-las. Nós conhecemos a história da igreja, houve hereges aqui ou ali que tentaram desvirtuar algumas doutrinas bíblicas, mas eles não eram necessariamente copistas, eles não estavam nos mosteiros fazendo cópias das Escrituras. Os escribas eram pessoas que amavam, que respeitavam a palavra de Deus, e quando alterações doutrinárias foram feitas, repito, a intenção era reforçar a fé e não destruir a doutrina. E nós temos que nos lembrar também um ponto muito importante: nenhum ponto cardeal da fé cristã se baseia num texto isolado.
Então, mesmo que um texto haja sido alterado, nós temos diversos outros que dão o respaldo necessário àquela doutrina. Tem como o senhor citar de memória algum exemplo de intervenção do copista para tentar aclarar isso que o senhor acabou de dizer? Nós temos vários exemplos. Talvez um dos mais conhecidos seja em Lucas, onde ele fala a mãe e o pai do menino, se referindo a Jesus. O copista, sabendo que Jesus não era filho de José, e para preservar a ideia do nascimento virginal de Jesus, ele substituiu o pai por José. Então, então fica José e a mãe do menino. E ele tirou aquela noção de que José pudesse ter sido o pai biológico de Jesus. Este é um exemplo muito simples. Nós temos um outro exemplo extremamente curioso em João capítulo 1, versículo 13. Nós não temos no Evangelho de João praticamente nenhuma referência ao nascimento virginal de Jesus. Nós temos em Lucas, temos em Mateus, não temos em João. Em João nós temos referências à pré-existência de Jesus, mas não ao seu nascimento virginal. E ali no versículo 13, nós teríamos que ler o 12 e o 13. O 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E aí um copista, ao chegar no 13, substituiu o plural pelo singular. O texto original diz: os quais não nasceram, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. E um escriba extremamente criativo substituiu o plural pelo singular. O qual, e aí fica uma referência a Jesus. Não nasceu nem do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. E com isso ele colocou uma referência ao nascimento virginal de Jesus onde não havia. Ele mudou o texto? Mudou. Ele corrompeu a fé cristã? Não. Ele apenas quis preservar, colocar uma referência ao nascimento virginal de Jesus num texto que originariamente não fazia referência a ela. Agora sobre Bart Ehrman. Não sei se pronunciei corretamente, mas é isso aí. O senhor, com certeza, já, inclusive da sua outra vinda aqui, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Existem alguns livros que são traduzidos aqui para o Brasil, que são de interesse direto dos cristãos. E um colega seu, que pelo menos ele se diz crítico textual, questiona a veracidade ou a confiabilidade do Novo Testamento, porque ele tem até um livro de o que Jesus disse e o que Jesus não disse. O senhor já leu esse livro? Eu já trabalhei, já pesquisei no livro em inglês, o original. O original. Misquoting Jesus é o título do livro original. Misquoting Jesus. Misquoting Jesus. É bem melhor o texto em inglês, o nome em inglês do que o em português, né? Sim. Ele exagera, ele mente, o que acontece lá? Eu não quero julgar a pessoa de Bart Ehrman. Eu o conheço pessoalmente. Não diga. Todos os anos estamos juntos em alguns congressos. Ele é uma pessoa extremamente capaz, é um crítico textual reconhecido internacionalmente, é uma autoridade em cristianismo primitivo, mas nós temos, na verdade, existem dois Bart Ehrmans. Existem dois. Um é o da academia. É quando ele escreve para acadêmicos. E, por exemplo, ele hoje é o responsável pela continuidade do livro de Bruce Metzger, que é um clássico em crítica textual do Novo Testamento, o texto do Novo Testamento. Mas Bruce Metzger é conservador. Bruce Metzger era conservador, Bart Ehrman foi aluno de Bruce Metzger, e Bruce Metzger deixou com ele a incumbência de preparar e de continuar e manter o livro atualizado. E já foi lançada uma edição do livro atualizada por Bart Ehrman. Quando ele escreve para a academia, ele é equilibrado, ele é moderado, ele atua como um acadêmico consciencioso. O problema é que parece que ele descobriu a galinha dos ovos de ouro ao preparar publicações populares para o público em geral, que pouco ou nada entendem de crítica textual. E nestes livros,
infelizmente, ele não adota a mesma postura, o mesmo equilíbrio, a mesma profundidade que ele adota nas suas obras acadêmicas. E com isso ele gera um alvoroço, ele gera ansiedade e acaba afetando pessoas que não estão preparadas para responder necessariamente aqueles problemas. Bart Ehrman tem uma história muito interessante. Ele estudou no Instituto Moody em Chicago. Ele era fundamentalista, cria na inspiração verbal das Escrituras. E ao ir para Princeton e estudar com Bruce Metzger e tomar conhecimento da crítica textual, dos problemas, ele acabou indo para o outro extremo, abandonou a sua fé, se tornou agnóstico. E então, quando ele escreve para o público em geral, ele conta essa sua jornada, como que ele veio de um ambiente extremamente conservador e por que ele acabou indo para o outro extremo. Agora, ele fala meias verdades no processo. E me permita dar alguns exemplos. Ele diz, por exemplo, que os primeiros copistas eram todos amadores, iletrados, quase analfabetos, e que por isso não podemos de forma nenhuma confiar no trabalho deles. Bom, isto, como eu disse, é uma meia-verdade. Basta olhar no manuscrito e nós vamos perceber se o manuscrito veio de alguém que tinha o domínio da escrita, que era uma pessoa letrada, ou não. Existem manuscritos mal escritos, onde a grafia ou a caligrafia é feia, garranchos, mal escritos, a linha começa certa e começa a entortar, a letra começa grande, termina pequena, muitos erros. Isto existe. Mas também nós temos manuscritos muito bem escritos, por copistas extremamente habilidosos, extremamente cuidadosos. Então, é um exagero dizer que todos os escribas antigos eram amadores ou até semi-analfabetos. Isto não corresponde à verdade. Outro exagero de Bart Ehrman é dizer que existem mais erros no Novo Testamento do que palavras. Quando nós somamos todas as alterações encontradas em todos os manuscritos, nós chegamos a números astronômicos. Mas aí é uma questão cumulativa. Se nós temos 10 manuscritos, cada manuscrito comete 10 erros, então nós temos 100 erros, mas são só 10 por manuscrito. São só 10 erros por manuscritos. Ele fez uma conta com má intenção. Ele faz uma conta cumulativa. E o que ele também não menciona é que a grande maioria destes erros são absolutamente inconsequentes. Por exemplo, uma inversão de palavras. Em vez de Espírito Santo, Santo Espírito. Ou em vez ele considera isso um erro? Sim, em vez de Jesus Cristo, Cristo Jesus. Ah, não. São alterações feitas. Ah, tá. Okay. Ou às vezes a substituição de uma preposição por uma outra preposição, mas sem que o significado da frase seja alterado. Em pornô. Exatamente. Ek ou apró ou coisa parecida, que significam exatamente a mesma coisa. Então, quando nós catalogamos as alterações, nós vamos chegar à seguinte conclusão, e isso já tem sido feito. Apenas 1% de todas as alterações são ou é realmente relevante para a questão textual. Então, ele não menciona isto, ele apenas cita aquelas cifras astronômicas de alterações. Ele não diz que essas alterações, a grande maioria delas, são inconsequentes. Já nos seus escritos acadêmicos, ele fala. E ele discute categorias de erros. E ele reconhece que a grande maioria desses erros não afeta a credibilidade do texto. Então, na verdade, existem dois Bart Ehrmans. Existe aquele da academia e existe aquele do público em geral. E aqui no público em geral, ele, acredito que, não gosto de julgar, não devemos julgar,
Mas eu acredito que ele descobriu a galinha dos ovos de ouro, que é escrever desta forma, colocando em xeque, levantando dúvidas sobre a confiança do texto, e ele tem feito fortuna. O mesmo se originalmente ela fosse a palavra de Deus, hoje em dia já não seria mais a palavra de Deus. Como vocês viram, o Dr. Wilson Parossi acabou de refutar isso. Engraçado que você critica a Bíblia, mas vive de acordo com os valores cristãos, né? Ou porque você acha que não sai por aí matando, roubando e fazendo orgia? Peraí, quem disse que eu não faço orgia? Mas beleza, os outros dois. Sério que o motivo pra não matar é Deus? Você acha que todo mundo andava estourando a cabeça de criança e aí Jesus chegou e tudo mudou? Não, não foi assim. O infanticídio e vários crimes bárbaros foram sendo cada vez mais condenados ao decorrer dos séculos, mas isso não é necessariamente uma consequência do cristianismo. Vários deles são bem liberados e até incentivados na Bíblia. O infanticídio foi incentivado e é liberado pela Bíblia. Depois dessa, eu estou pensando em parar de refutar esse vídeo depois de tremenda desonestidade. Engraçado que ele não citou nenhum verso, não é mesmo? Por que será? Porque não tem absolutamente nenhum que libere ou incentive isso. Pelo contrário, tem versos que proíbem isso. E também, não é como se o lugar mais seguro do mundo para deixar o seu filho fosse na igreja, com um padre. É cheio de piadinha, mas quando o avião tá caindo não sobra um ateu, né? A verdade é que no fundo todo mundo é religioso, mesmo que não admita. Primeiro que não, né? Essa história quando o avião tá caindo é mais lenda do que a Arca de Noé. Essa história do avião caindo pode ser verdade para alguns e mentiras para outros. Talvez algum ateu faça de fato isso e outro não faça isso. Segundo, dizer que todo mundo é religioso mesmo que não saiba é o mesmo que dizer que todo mundo é agnóstico, mesmo que não saiba. É um jogo semântico. Vamos lá. Agnosticismo tem relação com conhecimento. Ateísmo tem relação com crença. Agnóstico é aquele que não sabe se Deus existe. Ateu é aquele que não acredita, não crê que Deus exista. A diferença principal é entre acreditar e saber, crença e conhecimento. Como ninguém sabe se Deus existe, todo mundo é agnóstico. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas ninguém sabe. Aquilo que você estudou na Bíblia, Aquele comete um erro muito comum dos ateus, que é confundir acreditar com crendice. Acreditar em algo não quer dizer que você acredita em algo sem evidência, embora é claro que pessoas possam acreditar em algo sem evidência. Acreditar é se deixar convencido pela veracidade de alguma argumentação. Sem falar que você pode pensar que sabe alguma coisa, quando na verdade você está equivocado. O que você sente aí dentro de você e aquela vez que você tomou LSD não tem importância nenhuma nesse caso. Você não sabe. Ponto. É como se tivesse uma caixa fechada que é impossível de ser aberta. Dentro dela, ou tem Deus ou não tem Deus. Você pode acreditar que sim ou acreditar que não, mas só poderia saber de verdade se abrisse a caixa. Como é impossível abrir a caixa, não tem como saber. Então, se Schrödinger botou um gato dentro de uma caixa e Wittgenstein botou um besouro dentro de uma caixa, eu botei Deus dentro de uma caixa. Ou não, né? Vai saber. E tem mais. O que você fez foi uma falsa analogia, porque essa caixa seria impossível de abrir, ou presumo que seja impossível de abrir para o seu exemplo fazer sentido. E é possível cientificamente saber da existência de um Criador, portanto seu exemplo é falso. E é possível saber da existência de Deus através de outras peculiaridades. Todavia, cientificamente acerca do Criador, esse Criador vai ter alguns atributos que serão basicamente os atributos de Deus. Então, de maneira indireta, cientificamente é possível provar Deus, não necessariamente o Deus cristão, mas um tipo de Deus, porque o Criador vai ter alguns atributos que serão basicamente os atributos de um Deus, ou de Deus. Você pode ser um agnóstico ateu, ou seja, alguém que não sabe e não acredita, ou um agnóstico crente, ou seja, alguém que não sabe, mas acredita. E na verdade, tecnicamente, todo mundo é ateu.
Sabe como tem gente que acredita naquele Deus que anda sobre as águas e gosta de vinho, mas não acredita naquele Deus que tem cabeça de elefante? Então, ele é crente quanto ao primeiro e ateu quanto ao segundo. Todo mundo é ateu em relação à maioria dos milhares de deuses que já foram inventados. Algumas pessoas só abrem exceção para um deles. Isaac Newton disse uma vez: considera as escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro as marcas de autenticidade na Bíblia do que qualquer história profana, seja qual for. Vamos supor que alguém te apresenta várias hipóteses científicas e você nega 99% dela e aceita apenas uma. Isso não te faz um negacionista científico. Isso apenas te faz escolher uma das hipóteses, a hipótese mais correta, a melhor hipótese que você está julgando. Foi exatamente o que esse cara acabou de fazer. É como se ele te chamasse de negacionista simplesmente porque alguém apresentou várias hipóteses, você analisou essas hipóteses e escolheu a melhor. Ah, não, você negou todas as outras, portanto você é negacionista. Não faz o menor sentido isso. Então tá, nada existe. Pronto, feliz? Agora chega pra uma mãe que perdeu um filho em um acidente e diz pra ela que o céu não existe, que a Bíblia é uma mentira e que a justiça de Deus não funciona. Esse provavelmente é o único ponto que não é tão ruim. O conforto de uma crença absurda que tem respostas absurdas e totalmente sem lógica para perguntas complexas é insuperável. Mas essa mesma suposta justiça de Deus que consola a mãe que perdeu um filho no acidente é exatamente a suposta justiça de Deus que destrói ainda mais a mãe que perdeu um filho para o suicídio. Segundo o cristianismo, quem se mata vai para o inferno. Então não dá para ficar inventando conforto metafísico que seja desconforto para os outros. Aqui ele se contradiz, porque se Deus foi criado para dar conforto, se os humanos criaram Deus para se confortar, então como é possível confortar de um lado e perturbar do outro? Simples, porque não foi criado para dar conforto. Criado para dar conforto é a ideologia dos militantes esquerdistas para se aceitar, que eles ficam falando 24 horas, se aceite. Isso sim é para dar conforto. E esse conforto dos militantes, na verdade, é uma falsa paz, onde simplesmente vai prejudicar a pessoa na saúde dela. O Deus bíblico, na verdade, gera uma guerra interna dentro de você entre realizar o certo e o errado, como o apóstolo Paulo já falava. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E justamente por o Deus bíblico ir contra a vontade carnal dos humanos, demonstra que ele não foi inventado pelos humanos. No fim, a gente tem que concordar em uma coisa. A gente não sabe de nada mesmo, né? Só sei que nada sei. Eu adoro ver pontos diferentes dos meus, mas eu ainda fico com a Bíblia. É questão de fé, né? No fim, só quando a gente morrer a gente vai descobrir. Pode ser que você esteja certo, pode ser que eu esteja certo. Essa é a falácia da falsa equivalência, que é quando tentam botar dois argumentos diferentes como se tivessem peso igual ou parecido, quando na verdade não tem. Não é 50% de chance de Deus não existir e 50% de chance do Deus cristão existir. Não é assim. Se algum tipo de entidade transcendental que a gente chama de Deus existe ou não, a gente realmente não sabe, mas não tem nenhuma possibilidade do cristianismo estar certo. A chance do Deus cristão existir é a mesma chance do Deus Sol ou do Deus Maradona existir. A ideia que tentam empurrar de que como ninguém sabe o que existe além do nosso conhecimento, tudo é válido, é o mesmo que você pegar uma outra caixa fechada e impossível de ser aberta, examinar, sentir o peso, balançar e depois de notar que tudo indica que não tem nada ali dentro, chegar à conclusão de que tem 50% de chance de não ter nada ali dentro e 50% de chance de ter o beisola da grande família ali dentro. Entendeu? Tudo indica que o beisola não tá ali dentro, e achar que o beisola tá ali dentro é absurdo. Quer continuar acreditando que o beisola tá ali dentro? Beleza, mas ele não tá. Sim. Ele afirmou que não existe nenhum porcento de chance de Deus cristão existir, mas não demonstrou isso de nenhuma forma. Mais uma vez, a natureza revela o Criador. É possível saber se o universo foi criado, consequentemente saber se existe um Criador e, consequentemente, esse Criador vai ter basicamente os atributos de Deus. Você pode dizer, mas esse Criador não significa que seja o Deus cristão. Mas o problema aqui é que ele descartou por completo a hipótese e não demonstrou, deu motivos para descartar por completo essa hipótese.
O que ele faz é uma falsa analogia, porque raios, o Beisola estaria dentro de uma caixa. E outro ponto importante, o Beisola ele é onipotente. Você até pode dizer que o Beisola é o criador do universo, mas não o Beisola da grande família. Porque o Beisola da grande família, sabe-se que ele existe, sabe-se que ele não é onipotente. Você pode chamar do que quiser esse criador. Alguns chamam de Deus. Se você quiser chamar de Beisola, seja lá o que for, pode chamar à vontade. Sim, eu concordo totalmente com tudo que você disse. E digo mais, eu acredito em Deus, mas não nesse Deus. Eu acredito que Deus é uma energia que permeia tudo. Eu acredito que exista Deus dentro de cada um de nós e muito mais. Esse é o argumento da Chinforímpula. Num episódio do Chaves, ele desenha um monte de rabisco num papel e o professor Girafales pergunta: o que representa? O Chaves diz: é uma chinforímpula. E o professor pergunta o que é isso. Chaves diz: é uma coisa que eu inventei, tá igualzinho, né? É mais ou menos isso que acontece com Deus. Imagina que pessoas diferentes tenham uma ideia diferente do que é uma chinforímpula. Se a gente pedisse para que elas desenhassem a chinforímpula, cada um desenharia uma coisa diferente. Chinforímpula acabaria sendo uma palavra vazia, sem significado. Então, se duas pessoas dizem que chinforímpula é a coisa mais bonita do mundo e acreditam que estão concordando, elas na verdade não estão concordando em nada, porque elas não estão falando da mesma coisa. Se elas discordarem, também não faz a menor diferença. No final, não tem por que usar a palavra chinforímpula se ela não se refere a nada específico. Quando um católico fala que Deus é incrível, e aí um espírita concorda, e alguém sem religião definida também concorda, eles não estão falando sobre a mesma coisa, eles mal estão conseguindo se comunicar. Ou então, se um cara acredita no Deus cristão, outro acredita que Deus é uma energia, blá 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 blá, e outro acredita que Deus é uma criança numa garagem controlando a nossa simulação, por que chamar todas essas coisas de Deus? É como se Deus significasse qualquer coisa que esteja além do nosso conhecimento. E tudo bem, se realmente fosse esse o significado, mas aí Deus estaria encolhendo a cada dia que passa, à medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento. Não tenho que comentar sobre a primeira parte desse trechinho que eu coloquei, porque ele está falando Deus espírita, que é o Deus de outras pessoas aí. Agora, sobre a parte final, onde ele fala sobre à medida que o conhecimento avança, Deus vai diminuindo, ele está extremamente errado. J.J. Thomson, ganhador do Nobel de Física, uma vez disse o seguinte, basicamente que quanto mais a ciência avança, se descobre que grandes são as obras do Senhor. Então é isso, o final do vídeo dele é completamente irrelevante. Então espero que tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E até a próxima.